pesca é uma atividade ao ar livre muito popular entre os adultos. Serve para muitos como um relaxante ou simplesmente uma diversão. Mas no mundo todo existem criaturas bizarras e é meio difícil dizer se isso é normal ou relaxante. E é isso que vamos ver hoje: 7 criaturas sinistras vistas no mar. Oi gente, meu nome é Joana e seja bem-vindo ao canal. Já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e quem comentar criaturas vai ganhar like. 7. Tubarão ciclope. Essa descoberta bizarra foi feita em La Paz, no México, no Cortés, onde um tubarão fêmea grávida foi capturado e seus filhotes foram tirados. Um deles tinha apenas um olho. Fotos do tubarão ciclope foram publicadas e alguns especialistas pensaram que era uma farsa. Até que Felipe Galvan, um respeitado cientista mexicano, examinou o tubarão e escreveu um artigo sobre ele, que está sendo revisado, dando ainda mais importância ao caso. Tracy Ehrenberg, gerente-geral do PC Sportfish, fez uma entrevista com o pescador que encontrou o tubarão. O homem disse que quando o encontrou já estava morto. Então, eles fizeram a filetagem, que é o procedimento de corte. Ao cortar, eles viram que ali tinha fetos. Eram 10 tubarões, os 9 eram normais, mas havia um tanto quanto inusitado. E embora seja triste pensar que alguém pesca tubarões, isso ainda acontece, mesmo que muitas espécies estejam em perigo, até mesmo tubarões fêmeas grávidas. Esse tubarão ciclope é até fofo, gente. Dá até pra estrelar suas próprias aventuras na Disney. 6. Peixe com chifres. Um pescador na Sibéria ficou chocado quando pescou 2 peixes lúcios, nativos da América do Norte, e podem viver até os 30 anos de idade. Esses peixes são predadores, tendo dentes afiados. Os peixes encontrados pelo pescador tinham chifres no topo da cabeça. Ele se referiu a eles como dragões subaquáticos. Os peixes foram pescados no rio Irtysh, na Rússia. As pessoas do local culparam os resíduos nucleares de experiências de lançamentos de mísseis russos. O pescador secou e preservou as cabeças dos 2 peixes. E rapaz, a última coisa que a gente quer é peixes dragões nucleares nadando por aí, né? 5. Peixe mutante, Rússia. Um peixe enorme estava espantando os moradores da Sibéria já fazia meses, antes de finalmente ser pego. Ele estava atacando e tentando morder qualquer um que passasse por ele. Ele tinha uma cabeça gigante, dentes parecidos com de uma piranha e uma cauda larga, que parecia um remo de caiaque. Misericórdia! Imagina estar nadando de boa e ver um bicho desses. Mas calma, meu povo, esse peixe não é um mutante. Especialistas disseram que esse é um lobo marinho, um tipo de predador em que a espécie está em perigo. Mas também a quantidade de ataques e a aparência desse bicho que ataca qualquer coisa que chegue perto da água realmente tem motivos para os moradores pensarem que era um monstro ou um mutante. 4. Golfinho de 2 cabeças. Em Izmir, na costa oeste da Turquia, foi encontrado por um professor uma coisa bem estranha, com cerca de 1 ano de idade e 1 metro de comprimento. Era um golfinho mutante de 2 cabeças que estava ali, na beira da praia. O professor então chamou biólogos, que levaram o corpo do golfinho para fazerem testes. Foram ouvidos relatos de testemunhas que disseram que o animal tinha olhos, bico e uma das cabeças não estava com o bico aberto, o que significa que a criatura tinha possíveis deformações, o que podia contribuir para o seu óbito. Ninguém sabe se esse é um caso raro de gêmeos tifópagos ou se é algum tipo natural de deformação causada por algum infectante. Houve outro caso parecido também de um golfinho de 2 cabeças, que aconteceu na Holanda. Eles relataram o primeiro caso com toninhas, que é um tipo de golfinho, que ao ser visto foi jogado de volta para o oceano, porque os pescadores pensaram que poderia ser ilegal pegá-lo. Sua cauda não endureceu, e isso é algo essencial que os botos precisam para nadar. Sua barbatana dorsal ainda não estava se tornando vertical. Então, tudo indica que o animal já havia morrido no nascimento. Encontrar gêmeos siameses é bem raro, ainda mais em cátaceos, que é um grupo de animais que inclui botos, golfinhos e baleias. Muitas pessoas amam golfinhos e seria muito da hora ter uma nova espécie de golfinhos. 3. Peixes com dentes humanos. Um peixe predador foi capturado na região oeste de Papua, na Indonésia. O professor que o encontrou ficou surpreso quando viu que o peixe tinha dentes que pareciam ser humanos. Ele deu o peixe a um aluno que levou para casa. Todos ficaram chocados quando viram os dentes do peixe. Ao invés de comer o peixe, eles decidiram congelar e preservar.
Mas por que os dentes deles são assim? Vou te explicar. Está na fase jovem, se alimenta principalmente de pequenos invertebrados. Quando está na fase adulta, se alimenta de algas, moluscos e poliquetas. Por causa disso, são classificados como peixes onívoros. Por conta da sua dieta variada que desenvolve na fase adulta, sua dentição se torna parecida com a nossa. Aqui no Brasil, nós temos um peixe bem parecido com esse, que se chama pacu, que tem parentesco com as piranhas. Mas ao contrário de suas primas, pacu não tem dentes pontudos, e sim extremidades dos dentes quadradinhas, bem parecidas mesmo com as dos humanos. 2. Peixe-pássaro. Agora esse aqui eu achei até fofo, gente. Esse peixe foi capturado em o rio Enguçal. Olhando assim pela metade, até parece ser um peixe normal, mas a cabeça é onde a coisa fica louca. Algumas pessoas dizem que parece a cabeça de um pombo, e outros dizem que parece o rosto de um golfinho, mas definitivamente um peixe comum ele não se parece. Tem gente que acredita que seja um tipo de híbrido, e infelizmente, para quem quer tirar as dúvidas, se é híbrido ou não, isso não será possível, porque o peixe-pombo foi jogado de volta para o seu habitat natural. E qual é o habitat natural de um peixe-pássaro? Ele voou para longe ou ele nadou? Eis a questão. 1. Peixe de duas bocas. Esse peixe é bem estranho. Ele tem uma boca no rosto e uma no pescoço, e uma barbatana caudal meio esquisitinha. Ele tem um corpo estranhamente redondo, que isso não é nada normal para um peixe. Mais assustador ainda é na barbatana caudal, que parece ter um líquido. O pescador que o capturou deduziu que poderiam ser ovos, o que significa que é uma possibilidade de existir mais dessas criaturas. Mas este não é o primeiro peixe a ser capturado. Essa criatura também tem duas bocas, que por um tempo a especulação estava por toda a internet sobre o que seria e como tinha acontecido, porque um gêmeo siameses não é. E um outro peixe foi capturado na Austrália. Ele também tinha duas bocas e também não tinha aparecido perto de uma usina nuclear. Gary Work, que pescou a criatura bizarra, disse: as duas bocas estão juntas e a de cima abre e fecha, mas a inferior parece ficar o tempo todo aberta. E embora ele seja um pescador há mais de 30 anos, ele disse que nunca viu nada assim. Deformidades faciais, nas quais a criatura ou pessoa tem mais de uma característica facial. Neste caso, duas bocas. É chamado de diprosupus, que é associado aos gêmeos siameses, embora não seja resultado de dois embriões se fundindo. Infelizmente, criaturas como esse peixe não costumam sobreviver, porque eles geralmente têm algum grau de deformação nos órgãos internos. E este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí a criatura que mais te surpreendeu e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Beijão!